Eu vou tirar o som daqui para não atrapalhar. Quando eu puder, você dá ok, tá, Roberta? Ok, e você? Então tá certo. Então a gente vai dar início às capacitações do nosso ambulatório, né? Envolvendo aí a acreditação. E eu vou dar início falando um pouco sobre a cadeia medicamentosa, né, que envolve um conjunto de práticas seguras, que vai envolver a prescrição, a dispensação, a administração dos medicamentos, incluindo também a biossegurança, a fim de minimizar os erros. Gente, se estou escutando barulho de WhatsApp, eu vou tirar aqui. Não chega para a gente não, Daniel, pode ficar tranquilo. Não? Então tá. Então, já de início, eu vou começar a falar com vocês sobre as prescrições desses medicamentos, né, as práticas seguras. Então, a gente vai falar primeiro sobre a identificação desses pacientes, né, incluído nos receituários. Então, tanto a receita branca quanto a receita de controle especial, é importante que tenha o nome completo dos pacientes, né, sem abreviaturas, a data da prescrição, o número do prontuário. O que difere o receituário especial do receituário branco é que no receituário que é regido pela portaria 344, deve obter obrigatoriamente os dados do paciente, como assinatura e endereço desse paciente. Já o receituário de talidomida, que é conhecido por nós como notificação de receita, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, também é importante que haja o nome do paciente sem abreviaturas, a data de prescrição, data de nascimento, endereço e outros dados que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Com relação à identificação do prescritor, que são os médicos, é importante que haja o nome do médico, o número de registro do conselho e a assinatura. Né? Lembrando que esse registro ele pode ser manuscrito, na ausência, é claro, do carimbo, mas geralmente nossos médicos sempre andam com um carimbo. E nesse receituário também deve haver a identificação da instituição, né? Onde deve conter o nome, o endereço completo e o telefone. A gente sabe, então, que nossos receituários, no rodapé, apresenta lá os endereços e os telefones. Vale a pena frisar, gente, que todos os itens referentes, tanto à identificação do paciente como do médico, eles devem ser legíveis, tá? E a gente vai procurar, a partir de agora, com a implementação da farmacovigilância também, a gente não vai atender mais prescrições ilegíveis e nem aquelas prescrições que estejam sem data ou principalmente com a data incorreta e com rasuras. Eu queria até chamar a atenção, eu não sei se a doutora Ana está aí? Eu não consigo ver quem está, mas, enfim, vai estar gravado também. Essa é a notificação de receita de talidomida, né? E a gente vinha, tanto da parte dos médicos quanto da nossa parte da farmácia, a gente estava cometendo um erro sistemático. E foi me chamado até a atenção agora há pouco tempo, porque a gente tem atendido muito paciente, na verdade, que não é o paciente que vai buscar a talidomida, e sim é um responsável que vai buscar. Então, no item 3, quando a talidomida ela for dispensada para esses pacientes através de terceiros, né, que no caso é uma pessoa, um agente representante desse paciente, é importante que se preencha o item 3, né, que é a identificação do responsável pelo paciente. Então, a gente sabe que o médico ele é responsável pela prescrição e os farmacêuticos responsáveis pela dispensação. Então, todos os itens 1, 2, se for necessário o 3 e o 4, os médicos devem preencher. E de 5 para baixo, o farmacêutico que vai fazer esse preenchimento. Ainda com relação à prescrição, né, a gente fala também um pouquinho sobre a padronização dos nossos medicamentos, né, que eles são regidos pela portaria 149/216, né, que é do Programa de Controle de Hanseníase, mas também não fica isento dos médicos prescreverem outros medicamentos que estejam disponíveis ou não disponíveis pelo SUS. Com relação à expressão de doses, eu coloquei esse item porque não é permitido com que a gente
use abreviações, né? Ou a gente escreva a palavra gramas, ou G, por exemplo. Quando for, por exemplo, microgramas, a gente deve escrever por extenso, no caso dos médicos. E é importante lembrar que, caso o médico ele queira incluir alguma abreviação em relação à dose, existe no nosso ambulatório um siglário, e nesse siglário existe todas as abreviaturas utilizadas no nosso serviço. Com relação à posologia, é importante ter essa prescrição, qual é a via de administração desse medicamento, né? A gente utiliza medicamento oral, no caso dos blisters, prednisonas e talidomida. A gente também trabalha com medicamento intramuscular, que são os contraceptivos, e até mesmo a BCG, que é a por via intradérmica. A duração do tratamento também é importante colocar, principalmente os pacientes que estão fazendo uso de dose, é importante sinalizar em que dose esse paciente ele se encontra. Deve-se evitar também a utilização de expressões vagas, como, por exemplo, às vezes o médico prescreve algum medicamento e coloca a palavra se necessário. Às vezes o paciente ele não entende se realmente é necessário, se não é necessário. Um ponto importante é com relação à modificação da prescrição atual. Então, é importante frisar que se o médico está prescrevendo lá a receita, ele rasurou ou ele errou, ele não deve, na verdade, modificar isso, né? Deve ser feita a emissão de uma nova receita. Eu costumo sempre comparar a receita como um cheque, né? Se você for preencher um cheque e você rasurar ou você errar, não vão aceitar. É a mesma coisa a receita. Antes, a gente ainda podia riscar aquele erro e colocar digo, e entre parênteses colocar o que realmente, de fato, o médico queria escrever, mas a legislação atual ela não permite que se faça mais isso. Um ponto importante para a gente também são as prescrições verbais, né? A gente tem como, por exemplo, o INE, que de vez em quando liga para a gente solicitando algum medicamento, né? Então, a gente tem um formulário, eu não sei se já está atualizado, mas nós temos um formulário de comunicação efetiva. Então, é importante que quando o INE ligue para a gente para pedir sempre a talidomida, né, a gente deve pedir o nome do prescritor lá, no caso, o médico que tá pedindo a talidomida, a dose, a via de administração desse medicamento, de forma clara. E quem recebe essa informação deve registrar essas informações no prontuário e ler de novo, né, para ver se realmente essas informações elas são confirmadas por parte do prescritor antes da administração desse medicamento. E tem o medicamento de alta vigilância, que é a talidomida, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque tem um POP específico sobre isso. Então, futuramente, a gente pode fazer até um treinamento rápido inerente a esse tipo de medicamento. Aí eu estou dando um exemplo de algumas prescrições que não devem ser exemplo, né? Tem até aí na segunda escrito amoxicilina, mas aí parece que o médico ele prescreveu 441 comprimidos, é o que dá a entender, e eu tirei, tá, para manter o sigilo dos prescritores e das unidades, o nome da unidade, o nome dos médicos que prescreveram dessa forma, que não é muito plausível um tipo de prescrição como essa. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre as práticas seguras na administração de medicamentos por via oral. Eu coloquei para chamar a atenção a importância da lavagem das mãos, também a gente tem um procedimento com relação a isso, é importante sempre estar frisando esse aspecto, e a gente deve conferir essa prescrição, né, que deve conter o nome do paciente, o número do prontuário, ou de registro, né, quando o paciente ainda não tem prontuário, que tem aquele número de ficha, o nome de medicamento, a via de administração, o horário e a frequência de administração. Como a gente está implementando a farmacovigilância no nosso ambulatório, é importante a gente lembrar que o horário é uma questão que a gente vai começar a bater na tecla. A gente vai ter que começar a pôr o horário. E para facilitar isso, para não ficar muita coisa para os médicos escreverem, eu e a Cristiane, a gente já vem estudando uma maneira da gente criar um receituário, né, que contempla todos os medicamentos do programa de hanseníase não controlado e que o médico vai apenas marcar um X ali no medicamento que ele vai prescrever. Só é importante não esquecer da data, do horário
e do carimbo e da assinatura do médico. Um ponto importante também, que serve para todas as áreas, não só para a farmácia, mas também para a enfermagem, que faz a administração de medicamento, são esses 9 certos. Antigamente eram menos certos, agora aumentou para 9. Né? Por exemplo, o paciente certo é importante, a gente identificar de 2 maneiras ou de 2 formas, por exemplo, não só pelo nome, mas também pelo nome de registro. Por quê? Porque às vezes ocorre casos de um paciente com o mesmo nome ser atendido no mesmo dia. Isso já aconteceu diversas vezes. Conferir se o medicamento que está prescrito é o medicamento certo. Às vezes o paciente é multibacilar e por algum motivo se prescreve paucibacilar, por exemplo. A via certa, a hora certa, que é um ponto em questão que a gente vai começar a trabalhar agora. A dose certa também é importante. A gente sabe que tem medicamentos como, por exemplo, a prednisona, que tem 5 miligramas, tem de 20 miligramas. O registro correto também é importante, principalmente o registro de prontuário. Fazer uma orientação para esses pacientes, né? A gente pode citar o exemplo, por exemplo, da rifampicina, que é um efeito esperado, né? Que necessita, às vezes, até mesmo de monitorização. Às vezes o paciente ele vai utilizar a rifampicina, vai urinar vermelho, pode suspender os medicamentos achando que é sangue. Então, é importante a orientação. A forma certa, né, que é a forma farmacêutica, é a via de administração prescrita também, se elas estão apropriadas. E também ficar de olho, né, a gente teve uma reunião mais cedo falando sobre isso, sobre essa resposta certa. Então, será que aquele paciente, né, que está fazendo uso de um blister, será que a resposta esperada farmacoterapêutica tem sido efetiva, está ocorrendo de maneira certa? Então, é um parâmetro que agora, com a implementação também da farmacovigilância, que a gente vai começar a monitorar. Aí, como eu falei, a gente também faz a administração de medicamento intramuscular e intradérmico, né? Então, é importante falar sobre essa lista, dessa padronização, onde a gente trabalha com a mesigina e a medroxiprogesterona, que são medicamentos intradérmicos, e a gente também trabalha, intramuscular, perdão, e a gente também trabalha com a BCG, que é por via intradérmica. Então, é muito importante ter cuidados na administração e na orientação do preparo desses medicamentos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a pré-execução, execução, pós-execução e até mesmo sobre os riscos e a tomada de decisão em cima desses riscos. Então, quando a gente fala sobre pré-execução, na administração, por exemplo, de contraceptivos, a gente sempre tem que se atentar, né, como eu já falei, à lavagem das mãos, os 9 certos que foram mencionados agora, conferir realmente se tem um medicamento dentro da ampola, porque já houve casos de ter ampola vazia, se atentar à desinfecção, né, dessas ampolas, sempre utilizando gaze ou algodão com álcool 70%, a lembrança de proteger os dedos para não ter um acidente, né, não furar os dedos com ampola, então sempre com o anteparo do algodão na hora de quebrar a ampola, ter cuidado na hora de abrir a embalagem de seringa e conectar a agulha para não contaminar as mesmas, segurar a ampola com o dedo indicador e médio da mão, não dominante para introduzir a agulha na ampolha, e com a mão dominante aspirar o volume prescrito do medicamento. Então também ficar de olho nesse volume. Após a aspiração, retirar a agulha da ampola e virar a agulha para cima e retirar a seringa. Lembrando também de trocar a agulha utilizada para aspirar o medicamento. Perdão, gente. E trocar a agulha por outra adequada na hora da administração do... Já troquei o slide, perdão. Aqui. Não reencapar a agulha, a gente sempre frisa isso, principalmente quando a gente tem treinamento de biossegurança, sempre despesar no local apropriado, que é o descarpac, e administrar o medicamento logo após o seu preparo. Então, é bom sempre procurar preparar esse medicamento bem próximo dele ser administrado. E na BCG tem algumas diferenças, né, mas sempre tem critérios que se repetem, como a lavagem das mãos, os 9 certos, né, lembrar também sobre a desinfecção da borracha protetora com algodão, 70%, preparar, segurar a agulha e aspirar o medicamento à vacina, né, realizar essa desinfecção
da ampola com álcool 70% e aspirar o conteúdo, perfurar a agulha no frasco do soluto, introduzir o solvente do frasco, em seguida retirar a seringa e a agulha. Lembrando sempre de homogeneizar essa solução com movimentos firmes e lentos entre as mãos, evitando assim a formação de espuma, aspirar a solução com a mesma seringa e agulha, depois retirá-la do frasco. Lembrando sempre de retirar o ar e trocar a agulha por outra adequada para a administração do medicamento da vacina. E também, sempre lembrando de preparar esse ABCG, né, a administração dela, próximo o preparo sempre próximo à administração. Então, como é que é feita a execução da administração desses medicamentos? Né? Então, é importante o profissional identificar-se, orientar esse paciente, né? Ou até mesmo o acompanhante, quando tiver algum acompanhante durante o procedimento, colocar o paciente numa posição adequada para a aplicação, proceder, né? Fazer a asepsia com álcool na área escolhida, fazer a prega muscular, né, assim, aprisionando o músculo entre o polegar e o indicador com a mão que seja mais dominante, introduzir a agulha perpendicularmente ao músculo, aí soltar a prega muscular e aspirar o êmbolo da seringa, injetar a medicação lentamente e logo após isso retirar a agulha pressionando a região com um algodão. Após a execução desses procedimentos, então a gente vai descartar esse material pérfuro cortante no descarpaque, lavar as mãos novamente, realizar as anotações necessárias no prontuário do paciente, eu esqueci de colocar aí, mas também tem o livro de registro lá na sala de coleta e de aplicação de injetáveis, a lavagem das mãos em ambos os casos, né, conforme eu já tinha dito, e todas as orientações devem ser realizadas salvo contraindicações ou orientações médicas. Alguns riscos podem acontecer após a administração desses medicamentos, e algumas decisões deverão ser tomadas, né, como, por exemplo, pode acontecer de ter alguma reação alérgica, algum efeito colateral, isso deve ser comunicado, tanto a enfermagem como para os médicos. Se houver alguma contaminação, né, se o enfermeiro ou o técnico de enfermagem notar que isso aconteceu, deve-se desprezar esse material e fazer o novo. Pode acontecer de ter uma hiperdistrofia muscular por falta de rodízio de aplicação, então isso é importante também comunicar ao enfermeiro e médico. Hiperidemia e edemia no local, e hematoma. Então, todos esses procedimentos, quando acontecer, é importante não só comunicar a equipe de enfermagem e os médicos para avaliação, mas também tem um formulário em que isso deve ser registrado e também acompanhado. Aqui são os eventos adversos que a aplicação da BCG ela provoca, né, que são as reações locais e as reações sistêmicas, onde a gente pode observar que pode acontecer, sempre tem, né, no caso, a dor, pode ter o endurecimento do local, aquela vermelhidão, conforme a foto está mostrando aí abaixo. Com relação às reações sistêmicas, pode ter cefaleia, artralgias, calafrio, perda de apetite, febre, fadiga e até mesmo dor muscular generalizada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dispensação dos medicamentos via oral, né, que são sólidos. E aí eu coloquei até mesmo como exemplo que acontece lá no nosso ambulatório, que é a dose supervisionada, esses blisters, né? É importante que durante nessa dispensação ocorra uma dupla checagem da identificação desses pacientes, né, contemplando o que a gente já falou anteriormente, como estratégia para garantir não só a efetividade e a segurança do tratamento, mas que nós farmacêuticos também, sempre que possível, acompanhem essas doses mensais supervisionadas, atentando algumas recomendações, né, como, por exemplo, a dose mensal supervisionada, que ela deve ser sempre precedida de consulta médica, a dose mensal supervisionada deve ser administrada sempre no final do atendimento, nunca antes, é importante, principalmente para a gente que tem alguns pacientes que fogem, eles às vezes tomam medicamento e vão embora, se possível. Esse procedimento evita que o paciente tome a dose em caso de apresentação de reações adversas graves. O paciente, ele também não deve tomar dose autoadministrada
administrada no dia da dose mensal supervisionada. Então, é bom sempre perguntar antes de administrar qual é a data que esse paciente tomou a última dose, porque às vezes tem muito paciente que vai fora do dia agendado, né? Vai com antecedência. Então, é sempre importante estar atento a esse tipo de informação. Ainda com relação à conferência dessas prescrições na farmácia, é importante também que a gente analise a redação da prescrição, né? Se tem a identificação do prescritor, se está carimbada, se está datada, se realmente se está legível, né? Mais uma vez evitando usar abreviatura, diferenciar medicamentos com nomes também é muito importante, e evitar o máximo possível de utilizar siglas. Também fazer o análise dessa prescrição, ficar muito atento aos medicamentos, a indicação e a contraindicação, né? Lembrando que às vezes o paciente está fazendo o tratamento com blister e houve também uma contraindicação, ele apresentou uma sensibilidade à dapsona e houve uma mudança desse tratamento, ele passou a tratar-se com um esquema substitutivo ou alternativo, como é conhecimento de todos. Então é importante ficar de olho na indicação, na dose, conforme eu falei para vocês, que já houve erros de, às vezes o médico prescrever prednisona de 5, foi liberada a prednisona de 20, então ficar de olho nessas doses também. E também com relação à interação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Com relação ao registro, né, a gente da farmácia sempre deve ficar atento e sempre registrar as orientações fornecidas e as intervenções realizadas, né, como exemplo, a mudança de esquema terapêutico. Então, existe um formulário e que toda vez que esses pacientes eles mudam a forma de tratamento, né, o esquema terapêutico dele, esse formulário que inclusive está sendo acabado de ser revisado, que vai ser um novo formulário, deve ser preenchido esse registro. E ainda assim fazer um monitoramento, né, monitorar a resposta desse medicamento, a efetividade, os parâmetros de segurança da cadeia de medicamento, né, como o quadro clínico desse paciente, principalmente também a ocorrência dessas reações, monitorar grupos prioritários, extremos, como, por exemplo, idade, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, grávidas, é importante lembrar, pacientes com outras patologias, pacientes imunossupressores. Eu estou abordando esse tema de monitoramento, gente, porque realmente são temas que vão entrar agora com a implementação da farmacovigilância, tá? E a segurança nos pontos de transição também é muito importante, né, que a gente não tinha muito domínio sobre isso, que é a conciliação e a reconciliação medicamentosa, onde o farmacêutico ele deve obter, então, uma lista completa e precisa dos medicamentos que cada paciente está utilizando ultimamente. Então, é importante sempre perguntar a cada consulta e a cada dispensação se foi introduzido algum novo medicamento, né? Avaliar também a combinação desses medicamentos, né, fazer uma relação desses medicamentos que ele está utilizando com a poliquimioterapia prescrita, observar se realmente tem alguma discrepância, se elas já foram discutidas com os médicos, as razões das mudanças dessas terapias, né? Por exemplo, se o paciente já em uso de rifampicina para tratamento de tuberculose, é importante, se ele já faz tratamento de tuberculose, não há necessidade, quando ele for fazer o esquema de tratamento de hanseníase, a gente dispensar a rifampicina novamente. Outro fator importante é quando nossos pacientes são transferidos, né, para outra instituição. Então, é importante que a gente também anexe uma lista, né, precisa de todos os medicamentos que esse paciente está utilizando, até mesmo para a nova unidade assumir os novos cuidados. E estimular os pacientes também que são atendidos no nosso ambulatório, ter uma lista de medicamentos. É importante, até mesmo para que eles possam, em algum caso de hospitalização, ou até mesmo quando for à farmácia comprar algum tipo de medicamento, eles saibam qual os tipos de medicamento que eles estejam tomando. Aqui eu coloquei rapidamente, vou passar rapidamente sobre isso, são a forma que a gente dispensa lá a dose supervisionada, né? Então, geralmente a gente coloca a luva, a gente retira os medicamentos do blister, né, coloca ele dentro de um copinho descartável. Previamente a gente pede até o paciente para pegar um copinho d'água. Agora a gente pede, inclusive,
o paciente para colocar o álcool nas mãos, né, por conta não só da pandemia, mas eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. Explicar, né, o paciente o acompanhamento do procedimento e informar o efeito que aquele medicamento que ele está administrando, que ele está tomando. Lembrando que essa dose ela deve ser sempre tomada na presença de um farmacêutico e a gente não deve permitir que essa dose seja administrada posteriormente, né, evitando que, por exemplo, o paciente tome por engano. Já teve casos de até mesmo que não era dose supervisionada, era auto-administrada, e eram umas clofaziminas, e o paciente colocou na geladeira, porque a gente sempre orienta, quando a casa é muito calor, colocar na porta da geladeira, e a criança tomou toda a clofazimina achando que era chocolate. Então tem que ficar muito atento a isso. A gente oferece a medicação ao paciente, a água já citei, e é importante ver realmente se o paciente tomou a dose. Eu sempre brinco, né, com os pacientes. Não, eu quero ver se você está tomando que você pode jogar fora. Eles ficam até rindo. Vou falar um pouquinho sobre agora as interações medicamentosas. Então, com relação ao PQT, a gente fala sobre as interações de a rifampicina com a dapsona, apesar de ser raro isso acontecer, mas a gente sabe que o aumento da hidroxilação da dapsona, ela provoca anemia, né, e pode ocorrer após a dose supervisionada pela interação com a rifampicina. Então, neste caso, a gente sempre suspende a dapsona e não a rifampicina e faz a troca de esquema. A rifampicina, a gente sempre tem uma preocupação com as mulheres, porque ela interage com alguns anticoncepcionais orais, diminuindo assim a sua ação e promovendo assim então o risco dela engravidar. É importante também, então, sempre estar atento à anamnese, né, e investigar o uso de outros medicamentos que esses pacientes estão utilizando. A talidomida, né, que a gente sabe que além dela ser regida pela portaria 344 de medicamentos controlados, ela também tem uma RDC específica sobre ela, né, então é importante a gente falar um pouquinho também sobre as interações medicamentosas que são observadas, entre elas alimentos gordurosos. Ele faz com que a absorção da talidomida ela seja lenta. A gente sempre fala também sobre o uso de álcool, pois a talidomida ela pode potencializar os efeitos sedativos do álcool, né? Os barbitúricos, onde também aumenta os efeitos sedativos desses barbitúricos. A clorprozemina, onde também aumenta o efeito sedativo. E a reserpina também ocorre esse aumento de sedativo. É importante falar sobre drogas também que são capazes de provocar a neuropatia periférica, né, como a isoniazida, o lítio, o metronidazol, a fenitoína, a digoxina, a oxacitabina e certos agentes antineoplásicos. Então, a gente sempre fica atento a alguns pacientes que também estão fazendo algum tipo de tratamento oncológico. Pois esses medicamentos eles devem ser utilizados com cuidado, pacientes que estão utilizando a talidomida. Lembrando que a talidomida ela pode provocar o risco e o agravamento da neuropatia. Então, rapidamente, eu vou citar aqui em palavras algumas orientações que a gente dá para os nossos pacientes, né? Por exemplo, sobre a poliquimioterapia, a gente sempre orienta, né, o paciente com relação à dose, à posologia, às condições de armazenamento, conforme eu falei, que a clofazimina, se ela tiver num calor muito grande, ela estoura, e aí esse paciente ele acaba perdendo todo o medicamento, e a gente está no cenário atual que não se pode perder nenhum comprimido. Sinais e sintomas das reações adversas, então é sempre importante lembrar o paciente, não só no início do tratamento, mas durante todo o tratamento que ocorre uma mudança de cor da pele, né, a importância de frisar as potenciais interações medicamentosas e sempre a adesão ao tratamento é um fator muito importante, né, uma coisa que a gente sempre pede é para que esse paciente sempre traga a cartela vazia na consulta subsequente.
Lembrando, a gente sempre procura frisar também com relação às outras medicações diárias, que elas devem ser sempre tomadas 2 horas após o almoço, para que evite uma intolerância gástrica, né? E a gente procura sempre ver com os nossos pacientes se ele sente algum desconforto gástrico, que assim os nossos médicos eles podem prescrever omeprazol, ou ranitidina. Ranitidina não, porque a ranitidina agora ela está fora do mercado, mas algum agente que evite essa intolerância gástrica. E sempre lembrando os nossos pacientes de não comer, de não utilizar os medicamentos de estômago vazio. E também uma forma da gente obter alguns esclarecimentos, ou até mesmo se a gente tiver alguma dúvida em relação ao paciente, é realmente induzir esses pacientes a tirar dúvida conosco, perguntar, né, se houve realmente alguma mudança, se foi receitado algum medicamento novo, se foi retirado algum medicamento ou até mesmo alterado, qual o medicamento que esse paciente ele deve continuar ou não tomando e por quê, né, perguntar o porquê que ele está tomando aquele medicamento, até mesmo no nosso serviço, você sabe por que você está tomando, né? Às vezes a gente explica que o medicamento lá é bactericida, é bacteriostático, que ele mata a bactéria, que ela impede que ela continue a crescer, mas às vezes a gente tem que usar uma linguagem mais simples para que esse paciente ele entenda quais os efeitos colaterais, o que pode acontecer, então sempre descrever para eles, porque em casos de por exemplo, vômito, né? Não adianta nada o paciente tomar um medicamento e vomitar toda a dose, o medicamento não vai fazer efeito, então é importante que ele nos avise sempre que aconteça coisas desse tipo, dele suspender o medicamento e ele voltar ao ambulatório para que o médico faça isso, esclarecer em relação a exames também, às vezes eles sentam lá e perguntam com relação à baciloscopia, por que tira o sangue, por que isso é importante, e também com relação ao retorno, sempre ficar atento a esses retornos. Gente, essa apresentação ela foi baseada nesses documentos infralegais aqui nas RDCs, da Anvisa, também daquele manual de segurança de medicamentos, e eu queria agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar mais alguma coisa, agora é a hora. Daniel? Pode falar, Nádia. É que sumiu aqui, eu pensei que tivesse desligado. Só uma dúvida. Anos atrás, questionava, anos que eu digo há 30 anos, questionava-se o uso da rifampicina na hanseníase, a gente até fazia... Não consigo escutar nada que você fala. Não, peraí. Melhorou? Ela travou, gente, ou eu travei? Melhorou? Não, tá dando para ouvir, Dani. É que o som dela tá baixo, mas tá dando para ouvir. Gente, eu travei ou foi a Nádia que travou? Foi você, Daniel, você que travou. Daniel, vou tirar a sua tela para poder a gente se ver, tá bom? Você vai mostrar mais alguma coisa da tela? Vou tirar, tá? Não. Nádia, eu não escutei o que você falou, acho que travou. Tá, eu vou repetir. Anos atrás, a gente tinha essa preocupação do efeito da rifampicina inibir o efeito do contraceptivo. Então, a gente tinha até um acordo com o INE que as mulheres iam lá fazer o teste de gravidez, que é um paliativo, porque se der positivo, quem é que assume o quê? Né? Aí fomos estudar, enfim. Me parece que tem um artigo, eu não tenho certeza, mas a gente tem que se calçar nisso, ou então toda a nossa ação está errada. Porque para a hanseníase, como a rifampicina é dada mensalmente em dose única, esse efeito de inibidor contraceptivo não existe. Tá? Não sei se está correto isso. Salles AM? Então, Nádia, isso não são para todos. Eu posso fazer um levantamento, é até importante a gente saber quais são realmente os contraceptivos que a rifampicina ela inibe, o efeito, a eficácia dela. Seja ele qual for. Oi?
Esse efeito da rifampicina sobre o anticoncepcional ele é descrito em bula, em livro de farmacologia, existe mesmo. Só que como a gente faz uma dose única, né, por mês, ele é bem menor. Mas mesmo assim, eu acho que os pacientes que tomam a rifampicina diária, né, para tuberculose, eles são orientados quanto a isso, mas eu acho que não tem nenhuma outra conduta em relação à tuberculose. Tem? Eles fazem anticoncepção? Não sei, mas contraceptivo é outro método contraceptivo. Pois é, eles são orientados nisso na tuberculose, mas não é uma medida, não é contraindicado o início do tratamento, entendeu? O tratamento deve ser sempre ser feito. Tá, porque a gente tem que estar amparado em questões legais para manter essa questão aí dentro desse documento. Porque senão, que medidas nós tomamos? Nós orientamos contra esse efeito? A gente orienta que a rifampicina ela pode inibir o efeito do contraceptivo? A mulher toma a dose aqui, o mês que vem grávida? Vários medicamentos têm isso. A questão aí é de orientar o paciente a, olha, existe esse risco, então se proteja. É só dar essa orientação, passar essa informação a paciente. É só isso. Não implica em nenhuma outra conduta, não. Não implica em nada. Tá, mas me parece que houve uma referência, alguma coisa assim, para que a gente tivesse mais segurança. Não sei se... Sei lá, questão de procurar, né? Ô, Nádia, eu acho que acaba tendo o mesmo efeito da BCG, né? Porque a bula da BCG é bem clara com relação, a gente não pode fazer administração de BCG caso a mulher esteja grávida, mas nem o serviço de tuberculose, nem o serviço de hanseníase, em todo lugar, pelo menos que eu conheço, se eu estiver errado, alguém me corrija, não faz teste de gravidez quando a paciente mulher ela vai ser administrada a BCG. Não faz, a gente só pergunta. Isso, a gente só pergunta. Então, eu acho que é mais ou menos parecido com a rifampicina. A rifampicina ela não vai causar nenhum efeito, como, por exemplo, um feto, uma deformação de feto. Isso, mas ela faz com que alguns anticoncepcionais percam a sua eficácia. A mulher pode engravidar. Mas mesmo assim, com a dose mensal, como disse a Nádia, isso é bem menor, bem menor. Em comparação a um paciente que faz tratamento de tuberculose, é mínimo. A nossa dose é única. Pois é, e isso a gente poderia ter. Esse documento, eu acredito que